Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, invoquemos a unção do Espírito Santo. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos amigos, estamos entrando no quarto vídeo do nosso 9º encontro do itinerário querigmático, que trata do drama interior do coração humano. Vocês estão vendo de novo, aqui ao meu lado, a mesma figura dos vídeos passados. Um coração partido, arrebentado, estraçalhado, que é a figura da alma humana. O que aconteceu após o pecado de Adão e Eva com a natureza humana. Preferindo a si mesmos, os nossos primeiros pais desprezaram a Deus, desconfiaram de Deus. E este primeiro pecado, chamado pecado original, ou pecado das origens, entrou no mundo por opção do primeiro casal e é o responsável por todo o mal que nós vemos desde o início e vamos ver até o final dos tempos. Todo o mal vem desta primeira opção errada dos nossos pais. E toda vez que nós agimos como eles, nós apenas estamos prolongando, nós estamos colaborando para que o mal cresça no mundo em que vivemos. Hoje nós vamos recorrer a duas fontes tradicionais da nossa igreja. Uma fonte é o magistério da igreja, através do catecismo, e a outra fonte é de um monge do deserto chamado São Máximo, o confessor. Quando a igreja celebra algum santo e lhe dá o título de confessor, não quer dizer só que ele confessou a sua fé. Não quer dizer que ele era um padre que confessava os outros. Não, mas era um padre que deu testemunho, sofreu para manter intacta a sua fé. Nós vamos então pegar, como eu disse, o ponto 398 do nosso catecismo. É um ponto que vai tratar do pecado original de um modo bem especial, bem didático, uma linguagem bem clara, para não deixar dúvida na cabeça de ninguém. Ensina assim a nossa igreja. No pecado do primeiro casal, o homem preferiu a si mesmo a Deus. E com isso menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, do seu próprio bem. Olhem a sabedoria que está contida nesta única frase de um parágrafo do catecismo. Todo pecado grave, mesmo até o pecado leve, um pecado venial, é um ato que nós cometemos invertendo a ordem estabelecida por Deus. Nós queremos nos colocar no lugar de Deus.
nós escolhemos dar prazer a nós mesmos, seja em coisa grave como em coisa não grave, a dar prazer ao nosso Deus, que nos quer santos, nos quer fora da escravidão na qual o pecado nos joga. Nós nos tornamos escravos de nós mesmos, dos nossos vícios. Nós nos tornamos vulneráveis ao tentador. Nós nos tornamos fracos moralmente. E aquela primeira queda voluntária nos prepara para outras, para uma sequência de outras quedas. Por isso, o catecismo diz que o pecado contraria as exigências do nosso ser criatura. Eu disse isso em vídeos passados, que o pecado é ir além dos limites que Deus colocou. Nisso consistiu o pecado original. Extrapolar os limites, ultrapassar os limites. Ir além daquilo que o Senhor exigiu do primeiro casal, como uma prova. E, lógico, quando nós agimos contrariando o nosso ser criatural, nós agimos atraindo para nós não mais o bem, mas o mal. Porque nós não temos condição de saber o que é que nos convém. Isso não sou eu que estou falando, é São Paulo que já fala, olha, nem rezar como convém nós sabemos. Nós não sabemos o que nos cabe, o que nos faz felizes como criaturas. Só Deus é que sabe. E quando nós desconfiamos das intenções de felicidade que Deus tem a nosso respeito, nós começamos a acreditar nas criaturas, em nós mesmos, até nas inspirações que vêm da nossa estrutura carnal, atiçada pelo demônio. Continua o ponto 398, que o homem e a mulher, Adão e Eva, foram constituídos em estado de santidade. Eles foram criados prontos na santidade, santos. Por isso é que todo o primeiro capítulo do livro do Gênesis, né, inclusive o comecinho do capítulo 2, toda a obra da criação, que era muito boa, vivia em plena harmonia enquanto este primeiro casal se manteve submisso a Deus, porque eles eram santos. Vejam, eles foram constituídos em um estado de santidade, destinados a serem plenamente divinizados por Deus na glória. Qual era a intenção de Deus? Se o primeiro casal tivesse sido fiel, o plano de Deus era divinizar. Não é que eles iam virar Deus, a quarta pessoa ou quinta pessoa da Santíssima Trindade, mas eles seriam divinizados, tornados divinos, como Deus queria. Mas, pela sedução do diabo, ele quis ser como Deus, o primeiro casal quis ser como Deus, mas sem Deus. E antepondo-se a Deus, colocando-se contra Deus, e não segundo Deus, quis ser
Deus. Eu disse para vocês que uma das fontes que nós iríamos usar hoje, além do catecismo, é São Máximo, o confessor. Vou ler alguma coisa que ele escreveu. São Máximo nos diz, e é a pura verdade o que ele diz, que Adão, que somos todos nós, Adão quer dizer formado do o Barroso, né? Não o Barroso, o juiz lá do Supremo Tribunal. O Barroso, quer dizer, aquele feito de barro, Adão, que somos todos nós, pensava que ao dizer não para Deus, ele atingiria o cume, o ponto mais alto da liberdade. Pensava nosso primeiro pai que só quem pode dizer não a Deus seria realmente livre. Isto é, para realizar realmente a sua plena liberdade, o homem deveria dizer não a Deus. Vocês não acham que isso, olha, século VII antes de Cristo, vocês não acham que esse pensamento desenvolvido por São Máximo é um pouco a fotografia do homem desse século nosso, dos nossos tempos? Parece que quanto mais negação o homem faz de Deus, quanto mais diz não para Deus e para as coisas de Deus, mais ele tem a ilusão, a miragem de que é isto que o torna livre, livre das amarras de Deus. Mal sabe que está entrando num redemoinho cujo fim é muito triste. Este ser Adão, que somos nós, só crê nisso. Só assim crê que é ele mesmo, que eu me torno eu mesma quando eu digo não para Deus. E quando eu digo não para Deus, eu penso que eu cheguei ao topo da liberdade. Ora, a natureza humana de Cristo, prestem atenção nisso, que coisa maravilhosa. A natureza humana de Cristo também levava em si essa tendência. E Jesus foi tentado pelo demônio antes da sua vida pública, exatamente neste problema de negar a Deus. Mas se a natureza humana de Jesus sofria a mesma tentação que nós sofremos, todavia, Jesus não agiu como Adão. Ele se superou a sua natureza, pois ele compreendeu que o não a Deus não é o máximo da liberdade humana, mas o máximo da liberdade humana é o sim. O máximo do ser livre para o ser humano é a conformidade com a vontade de Deus e não a contrariedade da vontade de Deus. Só no sim a Deus o homem chega a ser realmente quem ele é, de fato. Só na sua grande abertura do sim, na unificação da sua vontade humana, da minha vontade humana com a vontade de Deus, o homem chega a estar imensamente aberto, chega a ser divino. Queremos ser divinizados por Deus?
procuremos conformar com a vontade dele a nossa vontade. Procuremos treinar a nossa humanidade, tão provada, tão tentada, a ir contra os princípios de Deus, os mandamentos, a vontade, o plano, o projeto de Deus. Se nós nos treinarmos na virtude da obediência, da submissão, nós atingiremos aquela leveza do ser, verdadeiramente livre pelo sim que dá ao Senhor. Ser como Deus era o desejo de Adão. Ser como Deus, Adão pensava que era ser completamente livre de Deus. Mas não é divino. Não é completamente livre o homem que se fecha em si mesmo, nas suas próprias vontades, nos seus próprios projetos, na sua ótica estreita de analisar as coisas, os fatos. O homem é livre se ele sai de si mesmo. Se ele centrar a sua vida no sim a Deus, aí sim chega a ser verdadeiramente um homem livre. E este foi o drama de Jesus no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani. Quando ele clamava ao Pai: não deixe que aconteça isso comigo, Pai. Afasta de mim este cálice. Mas se eu devo beber este cálice, então não se faça segundo a minha vontade, mas conforme a vossa vontade, meu Pai. Então Jesus fez o quê? Transferiu a sua vontade humana para a vontade divina. E foi nesse ponto, e a partir daí, que Jesus vai adquirindo a estatura cada vez maior. Quanto mais ele descia na sua humilhação, no seu sofrimento, mais ele subia na sua estatura de homem perfeito, o homem verdadeiramente livre. E por isso ele foi capaz de nos redimir. Em poucas palavras, este é o pensamento de São Máximo. Ele queria explicar onde é que reside o jogo do demônio contra Deus. A pelota somos nós, a bola somos nós. Então, São Máximo dizia que a nossa vida é um jogo, que nós precisamos estar sempre aos pés de Deus, porque o dia que sairmos daí, nós cairemos na mão do inimigo. Que Deus seja louvado por a vida desse santo maravilhoso, que vale a pena, se vocês têm mais oportunidade de aprofundar. A internet está cheia de sites onde vocês podem aprofundar mais a vida de São Máximo, o Confessor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.